E se o Apocalipse não for apenas o fim do mundo, mas o início de algo maior? Por séculos, profetas e estudiosos tentaram decifrar suas visões. Trovões, trombetas, selos, bestas e cavaleiros. Mas e se tudo isso não fosse apenas metáfora, e sim um aviso real, já em movimento? O livro do Apocalipse não fala de destruição sem propósito. Ele revela o plano final de Deus para a humanidade, onde o bem e o mal se enfrentam pela última vez. Mas poucos percebem que os sinais já estão aqui. Guerras, desastres, confusão espiritual, tudo parece ecoar aquelas antigas profecias escritas na ilha de Patmos. João, o apóstolo exilado, viu o céu se abrir. Ele viu tronos, relâmpagos e vozes, e no centro de tudo, um cordeiro digno de abrir os 7 selos. Cada selo, um passo mais perto do julgamento e da redenção. Mas o que realmente significa o fim? Será a destruição da terra ou o renascimento de um novo reino, purificado pelo fogo divino? Uma coisa é certa: o Apocalipse não é apenas uma história sobre o futuro, é um espelho do presente. E talvez a última chance de compreender o que realmente importa. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, um cavaleiro surgiu montado em um cavalo branco, trazendo uma coroa e um arco. Era o início de algo que o mundo ainda não compreendia, uma sequência de eventos que mudaria o destino da humanidade. Um a um, os selos se abriram. O cavalo vermelho trouxe guerra, o cavalo preto, fome, e o pálido, a própria morte. Essas visões não eram simples metáforas, eram mensagens espirituais, alertas de um tempo onde a verdade seria testada e a fé provada. Os selos não falavam apenas de tragédias materiais, mas do colapso moral e espiritual que precederia o fim. E então, João viu algo inexplicável: o silêncio no céu. Por um breve momento, toda a criação parou, como se o próprio Deus prendesse a respiração antes do julgamento final. Anjos receberam trombetas e cada toque anunciava um novo abalo. O mar se tornou sangue, o sol escureceu, as estrelas caíram. Era como se o universo gritasse: o tempo está acabando. Mas o Apocalipse não é apenas destruição, é também um chamado à escolha: permanecer nas trevas ou buscar a luz antes que seja tarde. E se tudo isso não fosse apenas uma profecia distante, mas um retrato do que já está acontecendo diante dos nossos olhos? Entre trovões e relâmpagos, João viu surgir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Seu poder vinha do próprio dragão, símbolo do mal absoluto. E toda a terra se maravilhou diante dela, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa criatura não representava apenas um ser físico, mas um sistema, uma força global de engano. Ela falaria de paz, mas traria dominação, faria sinais e maravilhas, mas com o propósito de iludir até os escolhidos. E seu maior trunfo seria a marca, um símbolo de submissão, impresso na pele e na alma. Enquanto muitos temeriam o poder visível, poucos perceberiam o verdadeiro campo de batalha, a mente e o coração humano. Porque o Apocalipse revela uma guerra invisível, não entre nações, mas entre a verdade e a mentira. No meio da escuridão, porém, João viu esperança. 144 mil selados, protegidos pelo selo de Deus. Homens e mulheres que não se curvaram, mesmo quando o mundo inteiro se dobrou. A besta dominaria por um tempo, mas o trono do Cordeiro jamais seria abalado. Porque cada império humano cai, mas o reino de Deus permanece. E talvez o maior engano de todos seja achar que a batalha ainda não começou. O céu se abriu mais uma vez, e João viu um cavaleiro em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas.
Em sua coxa estava escrito um nome que ninguém podia ignorar: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atrás dele vinham exércitos celestiais, vestidos de linho branco, seguindo o Cordeiro para a guerra final. A besta e o falso profeta se levantaram com todo o poder que lhes restava, reunindo reis e nações para lutar contra o Santo. Mas não havia equilíbrio, porque diante da glória do Filho de Deus, toda mentira se desfez. A espada que saía de sua boca, a verdade, destruiu as forças das trevas, e o inimigo, outrora temido, foi lançado nas profundezas, onde nunca mais poderia enganar os povos. O céu rugiu em vitória e um novo cântico ecoou: o Cordeiro venceu. Mas a visão não termina aí, porque o verdadeiro julgamento ainda viria. Não de impérios, mas de almas. E cada pessoa teria que encarar a pergunta mais importante de todas: de qual lado da história você estaria? Escreva nos comentários. Você escolheria o Cordeiro ou o mundo? Sua resposta pode parecer simples, mas define eternidades. Depois de toda dor, juízo e fogo, João viu algo que fez o silêncio do céu se transformar em adoração. Ele escreveu: "E vi um novo céu e uma nova terra. As lágrimas cessaram, a morte deixou de existir. O velho mundo havia passado, e Deus habitava novamente com os homens." A cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu, brilhando como uma joia diante da glória divina. Não havia templo, porque o próprio Deus era o templo. Não havia sol, porque o Cordeiro era a luz. As ruas eram de ouro puro, os portões feitos de pérolas, mas a verdadeira beleza não estava nas pedras, e sim na presença eterna de Deus entre seu povo. João ouviu uma voz dizer: "Eis que faço novas todas as coisas." O Apocalipse não é o fim, é o início daquilo que o homem sempre buscou: paz, pureza e eternidade com o Criador. E agora, a profecia ainda ecoa no tempo. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." A promessa continua viva, esperando por aqueles que escolhem a fé em vez do medo. E eu te pergunto, você estaria pronto se o céu se abrisse hoje? Escreve nos comentários: você espera pela volta de Jesus? Compartilhe este vídeo. Alguém precisa lembrar que o fim é apenas o começo.